Meus amigos, vamos acompanhar. O ministro André Mendonça teve que intervir aí no julgamento. O Gilmar Mendes voltou para soltar o pai e o primo do Vorcaro, já e atacando aí as investigações da Polícia Federal e também a condução do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça interviu e eu deixei aqui o trecho que ele humilhou, esculachou é, o ministro Gilmar Mendes. Vamos acompanhar o vídeo e depois vocês vão ficar com a Malu Gaspar, assim, escancarando o Gilmar Mendes, o grupo que quer soltar o Vorcaro, o grupo que se aliou ao Vorcaro, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Toffoli. E Flávio Dino também. Vamos acompanhar o vídeo, está espetacular. Deixa aqui o like, rapaziada. Não custa nada, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou disso. Tamo junto e vamos acompanhar o vídeo. Eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo, Vossa Excelência apontou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco a ser estrela. Sou um servidor público. E com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Dentro desse julgamento, né, o ministro Gilmar Mendes, portanto, votando por relaxar as prisões, né, tanto do Felipe Cansado Vorcaro quanto de Henrique Vorcaro, mas aqui vale a gente destacar o voto do ministro Gilmar Mendes, em que ele destaca exatamente o que Matoso trouxe agora há pouco, né, porque o ministro André Mendonça retira o sigilo da representação da PF que justificava a prisão do pai de Daniel Vorcaro. E aí Gilmar faz uma crítica, diz: a juntada dos dados na data de hoje desperta preocupação, na medida que indica práticas que podem se revelar abusivas. Me refiro a cerceamento de defesa e coisas mais graves. Só que aí o ministro André Mendonça pede a palavra e faz também uma resposta ao ministro Gilmar Mendes. Ele diz que está aqui para julgar uma das maiores fraudes financeiras, não é um crime simples de colarinho branco, e diz: não age por pressões de mídia, não busco a mídia, não dou entrevistas. Então, vira um embate ali dentro do contexto desse julgamento que a gente está vendo. A gente sabe que todo julgamento, né, vamos começar com a Malu, que também tem trazido essas apurações de dentro do Supremo. Esse é um caso que vem escancarando de forma muito forte, Malu, esse arquipélago que é o Supremo Tribunal Federal, em que cada ilha vai pensar diferente, só que é um momento em que as ilhas estão muito afastadas, principalmente em grupos, né? E a gente está vendo isso exatamente nesse julgamento de hoje. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, querido. Eu acho que você tem toda a razão nessa análise que você fez, pelo seguinte: a gente vem acompanhando esse comportamento do ministro Gilmar Mendes em relação ao processo e também a questão do André Mendonça. Está muito claro, já houve inclusive debate sobre isso nessa segunda turma, onde o processo é avaliado, e o ministro Gilmar Mendes, na questão do Daniel Vorcaro, acabou votando, demorou para votar, mas acabou votando a favor da manutenção da prisão. Mas na questão do Henrique Vorcaro e do Felipe Vorcaro, ele pediu vista, e não é segredo para ninguém, que ele pretendia fazer o que ele está fazendo agora, votar pelo relaxamento da prisão de ambos. O ministro Gilmar Mendes tem um histórico de ser contra a delação premiada, dizer que a delação premiada é uma forma de tortura. Ele falava muito isso na Lava Jato. Não disse isso no caso do Mauro Cid, mas no caso da Lava Jato ele dizia isso e voltou a sugerir que estava avaliando dessa forma a questão do Vorcaro. E não dá para a gente também dissociar essa posição do Gilmar Mendes em relação ao processo da própria divulgação desse material hoje, né? Esse material é um material sigiloso, feito pela PF, representações da PF, relatórios de inteligência, dados que vieram do COAF sobre a operação que levou à prisão do Henrique e do Felipe Vorcaro, em que se relata, inclusive, por que a prisão estava sendo pedida. E tem, no caso do Felipe Vorcaro, tem inclusive o relatório depois da prisão, eles explicando por que eles acham que a prisão temporária deve ser esticada. Por quê? Porque eles mostram ali que, tanto na questão da irmã do sicário, com as ameaças que são relatadas nas mensagens, a tentativa de resolver ali um problema de contas dela, e ela dizendo que está com medo dos Vorcaro, que os Vorcaro mataram
acusaram o irmão dela, tem todo um diálogo, tem diálogos muito tensos ali, que ocorrem depois, inclusive depois da prisão, dizendo que, tentando negociar ali com o Henrique Vorcaro, depois da morte do Sicário, quer dizer, o Vorcaro já estava preso e o pai do Vorcaro estava ali negociando o silêncio dela. Então, isso significa que, qual é o objetivo da PF, né, com um relatório como esse, ao exibir essas provas? Que, se eles ficarem soltos, eles vão continuar tentando obstruir a justiça. Esse é o fundamento da prisão temporária e da prisão preventiva. No caso do Felipe Vorcaro, tem relatórios longos do COAF dizendo que ele, só em 2 holdings, transacionou R$1 bilhão. O relatório do COAF sobre o Felipe Vorcaro mostra que ele movimentou R$18 bilhões até 2026. Tem trechos do relatório que vão até março de 2026. Ele continuava mandando dinheiro. Ele já tinha, inclusive, fugido da PF lá numa das operações lá em Trancoso, que ficou famoso o episódio em que ele saiu fugindo num carrinho de golfe. E depois disso ele continuou transacionando dinheiro para o Vorcaro. Então esse foi o objetivo do André Mendonça. O processo estava sob sigilo, ele divulga essas informações no dia em que o Gilmar Mendes ia botar o processo em pauta de novo para votar. Então tá muito claro isso que você está falando, Ricardo. Tem uma guerra aí para ver quem vai prevalecer no controle desse processo. Agora, na segunda turma, a situação é mais favorável, pelo menos ao que parece, né? Vamos ver como vai votar o ministro Cássio Nunes, mas ao que parece, a situação está mais favorável ao ministro André Mendonça. Para o nosso assinante entender, a turma tem 5 ministros, né? Um deles é o ministro Dias Toffoli, que tem se declarado impedido para votar em todas as questões relativas ao Master por causa das transações do Vorcaro, no caso do Resort Itaiaia, que é da família do Dias Toffoli. Então sobram 4 ministros, André Mendonça e Luiz Fux, que têm votado junto pela manutenção das prisões, né? Sempre o Fux acompanhando o Mendonça. Fica o Gilmar Mendes no polo oposto e fica o Cássio Nunes Marques sendo disputados por ambos. Por quê? Como nós temos 4 ministros, no caso de um empate, a decisão vale a decisão pró-réu. E é com isso que o Gilmar Mendes está contando. O que eu apurei nos últimos dias é que houve muita pressão sobre o ministro Cássio Nunes Marques por parte da ala do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que também teve negócios ali a família teve negócios ali com o Vorcaro, para que o Cássio votasse pelo relaxamento da prisão. Então nós temos aí, num dia como hoje, e o Gilmar Mendes aponta isso, que o André Mendonça divulgou esses dados hoje porque sabia que o Gilmar Mendes iria votar hoje. Essa guerra escancarada é uma guerra que diz respeito também à questão da própria delação do Vorcaro, né? Nós temos uma disputa no STF sobre quem vai prevalecer na narrativa da suspeição, do código de ética, tudo isso está enredado, né? O ministro Edson Fachin propondo um código de ética por conta da repercussão dos contratos do caso Master. Então tem todo esse contexto que expõe essa fratura no STF e esse episódio de hoje na segunda turma é mais uma amostra. Vamos ver como vai votar o ministro Cássio Nunes Marques para a gente entender se mudou a correlação de forças ou não. Na primeira vez, na decisão sobre o Daniel Vorcaro, o ministro Gilmar Mendes só votou depois do Cássio. O Cássio votou pela manutenção da prisão, o Gilmar foi e votou pela manutenção da prisão. Dessa vez, o Gilmar se antecipou. Vamos ver como vai votar o Cássio. Eu tenho ouvido dizer que o Cássio vai votar pela manutenção da prisão. Vamos ver se isso confirma agora, tem que ser hoje ou nos próximos dias. Ou se ele vai pedir vista, né? Tem que ver. Tem que ver. A Malu fala, Otávio, eu quero sua avaliação, mas pegando um gancho na fala dela sobre essa pressão. E aí você tem, né, até a Malu sabe disso, uma pressão interna diante desse clima de conflagração, mas também externa. Porque a gente está falando aqui de apurações que dão conta de outros nomes também do Centrão, né, do União Brasil, como Antônio Rueda, que tem ali aeronaves que poderiam ser ligadas a ele. Como é que esse detalhe, a gente está falando de Ciro Nogueira, de Hugo Mota, do Progressista, como é que essa pressão também se encaixa? Estou jogando aqui mais um ingrediente para a sua análise. Bom, a gente está falando da cúpula da República, pelo menos do Poder Legislativo. Então vamos interpretar esse voto do Gilmar Mendes. Primeiro, é uma sinalização para o próprio Vorcaro de que há luz no fim do túnel. Não que essa tenha sido a intenção do ministro Gilmar, mas vai chegar para o Vorcaro como a possibilidade de uma luz no fim do túnel. Esse é um ponto, já que até agora ele estava perdendo por unanimidade. O ponto número 2... é que eu tenho, pelo histórico da nossa justiça, eu tenho convicção de que no máximo em 15 anos vão melar esse processo. Talvez a gente tenha até que pagar uma indenização pela liquidação do Banco Master, porque esse é o histórico da nossa justiça quando lida com poderosos. E a gente está lidando com poderosos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Só que eu não achava que a senha para anulação do processo viesse tão cedo. Quando o ministro Gilmar Mendes fala em cerceamento de defesa, ele está falando claramente em anulação de processo. Porque um processo que tem cerceamento de defesa, ele é espúrio. Isso não está vindo da boca de advogados, está vindo da boca de um ministro do STF. Então essa minha convicção de que, no máximo em até 15 anos, a justiça brasileira vai confirmar sua vocação de melar processos que envolvem milhões, porque nossas cadeias são feitas para o tostão, o crime do tostão, não para o crime do milhão.
E a justiça brasileira que é responsável por isso. Então, eu só não esperava que viesse tão cedo a palavra-chave para anulação de um processo. Não que o Gilmar Mendes esteja defendendo isso, mas a senha foi dada. E me surpreende, repito, que não venha da boca de advogados. A favor do Gilmar Mendes, nós temos ali, em defesa dele, o histórico do Gilmar Mendes, que é de sempre... De anular, não só de anular, mas também de sempre ser contrário, ser mais resistente à prisão. Agora, no caso do pai do Vorcaro, há provas de que, com o filho na cadeia, ele assumiu a chefia da organização criminosa. Era ele que lidava com o grupo mais... Não é mais bandido, é o grupo mais violento, né, do crime violento, e do crime mais grave, que é a movimentação financeira. Então eu estou tentando aqui ver quais são as medidas cautelares para evitar que ele continue movimentando o dinheiro, que ele continue dando ordens para o grupo violento obstruir a justiça, como ficou provado com a família do Sicário. Então, só para contextualizar aqui, Sicário é matador, né? É o apelido, responsável por coagir jornalistas, coagir quem passava na frente do Vorcaro, quem contrariava seus interesses. O Sicário foi preso e se enforcou lá numa cela da Polícia Federal. A irmã do Vorcaro, naquele desespero, ameaçou vomitar tudo e comprometer a vida do Vorcaro. Então, há uma conversa, e é o pai do Vorcaro que está comandando a organização criminosa, que articula um encontro de um membro da equipe do Sicário que diz para a mãe, olha, vamos ver para você não se prejudicar. O que é não se prejudicar? É uma ameaça, nem diria que é velada, é explícita. Olha, cuidado, você pode ser atropelada, você pode ser assaltada, você pode cair, tropeçar e cair de uma janela. É disso que se trata, a gente está falando de bandido. A gente está falando de bandido. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu vejo... Quer dizer, nesse caso, né, Guedinho, não se justifica dizer que eles estão sendo vitimados, né? No caso ali, eles estão vitimando as pessoas, né? Malu, quando o Gilmar Mendes disse que os delatores da Lava Jato estavam sob tortura, eu revi a delação do Emílio Odebrecht, à vontade, rindo, fazendo piada. É até uma ofensa a quem já foi torturado você usar essa palavra para definir os delatores da Lava Jato. Agora, Malu, você traz também uma apuração, e aí sim, finalmente eu chego a ela, ainda dentro, claro, desse contexto, mas também em relação a essas conexões. E aí quero sua avaliação dentro da apuração sobre essa investigação da Polícia Federal que aponta que o Vorcaro teria enviado R$350 mil em espécie dentro de um jatinho, por intermédio de um jatinho que estava transportando o Beto Louco, que é o empresário Roberto Augusto Leme da Silva e que é suspeito de manter relações com o PCC. Então você tem aí também uma questão que é o tamanho do elo, né? Se a gente está falando aqui da questão de como isso divide o Supremo, de como isso afeta também a política, o Otávio citava o Poder Legislativo, e a gente está vendo também uma capilaridade do Master chegar também ao crime organizado, né? Então, esse assunto é muito interessante porque a gente sempre ouve dizer que os mesmos canais que lavam o dinheiro de um crime acabam lavando o dinheiro de outro crime, né? Você não tem canais diferentes para lavar o dinheiro. Os crimes se dão e depois eles se reúnem nesses canais. A REAG era, né, a gestora de recursos que o Master usava. Também era gestora de recursos investigada na Carbono Oculto, que também era usada por esses empresários que, segundo a Polícia Federal, tem conexão com o PCC. Então, era natural que alguma hora eles aparecessem. O que surpreende é a forma como aparecem. No relatório da Polícia Federal, eles fizeram uma correlação entre os diálogos do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, que discutem pagamentos ao Ciro Nogueira. Inclusive, eles mencionam aqui no dia 6 de agosto de 2024, eles trocam mensagens falando, o Zettel fala para ele, eu não recebi o dinheiro e nós temos que pagar Ciro e Galerias. Não sabemos o que é Galerias, mas Ciro tá claro aqui o que era precisar, e ele ainda fala, Ciro 350k, que é uma sigla para 1.000, em espécie. E aí o Vorcaro diz que vai desenrolar, que tá indo não sei o quê, e logo em seguida ele fala, tá indo, e nesse dia, na outra investigação da Polícia Federal sobre a Carbono Oculto, sai um avião com o Beto Louco e o piloto que transportou, dizendo em depoimentos e também para a imprensa, que nesse mesmo dia, dia 7 de agosto, transportou o Beto Louco e ouvia o Beto telefonando e dizendo, Ciro tá esperando? Cadê o Ciro? Não sei o que é do Ciro, várias vezes falando sobre o dinheiro e o Ciro. E esse avião, a Polícia Federal afirma que essa aeronave, que era da Táxi Aéreo Piracicaba, que o piloto diz que era do Antônio Rueda, que esse avião foi usado algumas vezes, outras vezes pelo próprio Vorcaro. Então não era um avião estranho, eles fizeram uma conexão entre esse avião, o Vorcaro sempre usava,
precisava transportar os 350 mil em espécie naquele dia para o Ciro. Naquele dia um avião saiu de São Paulo para Brasília, segundo o piloto transportava dinheiro, Beto Louco falava no telefone, vou entregar para o Ciro. Então a Polícia Federal fez essa ligação, expôs as mensagens e disse que essa é a ordem entre os fatores, que esse dinheiro foi transportado dessa forma, usando esse avião. Nesse caso, o elo é até mais o avião, né, que segundo o piloto seria do Antônio Rueda, essa é uma hipótese sob investigação. Antônio Rueda, que era um aliado do Vorcaro, sempre foi, teve no aniversário, teve em festas, o Vorcaro esteve na festa que o Rueda fez na Grécia, é uma festa de 50 anos super faraônica em que eles estiveram, então eles eram um grupo que andava fechado. Nesse caso, a operação é sobre o Ciro, mas a gente não descarta que em algum momento venha a haver uma nova etapa sobre o Rueda, dado tudo que está sendo falado aqui. E esse relatório faz esse link, a gente está retratando isso. O Beto Louco diz que não tem conexão com o PCC, a defesa dele mandou nota pra gente, mas a Polícia Federal está dizendo que existe uma relação via avião, via Rueda. Então é mais uma amostra, né, Ricardo, de que esses esquemas de lavagem de dinheiro, eles acabam se encontrando. Não há tantas oportunidades assim de você lavar bilhões do crime organizado, né? Os canais são sempre os mesmos. Meus amigos, acompanhamos aí a militância. Assim, a Malu Gaspar é uma jornalista que devemos respeitar, porque a Malu Gaspar ela não milita. Ela muitas vezes não, sempre ela faz, até muitas vezes a gente pode discordar dela. Gente aqui, como pessoa de direita, com outra visão de mundo, pode discordar dela, mas não é por militância dela, é porque é aquilo que ela acredita de verdade. Ela não milita. Quando ela tem que criticar, ela critica. E ela sabe o envolvimento desses ministros com o Vorcaro. Ela sabe de tudo que esses ministros fizeram. Um batom, a Débora do Batom, condenada a 15 anos de prisão. Igual ela falou, a própria Malu Gaspar falou nesse vídeo. O Gilmar Mendes não falou nada quando teve a delação do Mauro Cid lá, a delação que ele mesmo falou que não teve golpe, que não existiu golpe. Ele detalhou algumas coisas, algumas situações do dia a dia do presidente Bolsonaro, de outras pessoas, e ele pegaram aquilo e colocaram como uma articulação de alguma coisa. Ela mesma falou, olha, o Gilmar Mendes só é contra quando no mensalão, só é contra agora no caso do Daniel Vorcaro, contra delação premiada. É impressionante a hipocrisia desses ministros covardes que tomaram conta do Brasil, que colocaram o Brasil numa situação muito difícil, uma situação de ninguém acredita mais no Brasil, nenhum país sério, nenhuma democracia séria não acredita mais no Brasil. O Brasil foi desmoralizado pela Itália, foi desmoralizado pela Espanha, foi desmoralizado pelos Estados Unidos. Todos os países vê chacota os nossos ministros do STF, que não respeitam as leis, não respeitam a Constituição brasileira. É muito triste dizer isso. Galera, convido você para estar assistindo esse vídeo até agora. Deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, dá essa moral aí, não custa nada e você vai estar nos ajudando demais, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.